Olá, meu nome é Lilian, sou advogada e membro da FEL, que é a Associação de Famílias Especiais de Londrina. E a FEL inicia uma série de vídeos curtos voltados a apresentar alguns temas relevantes que irá nos ajudar a entender o contexto em que se deu as conquistas mais importantes de interesse das pessoas com deficiência. Mas não só isso, são temas de suma importância para todas as pessoas, para que possam se juntar a nós no combate à discriminação, ao preconceito e à exclusão. Como, por exemplo, através de interação empática, do apoio às pessoas com deficiência, tentando enxergar as dificuldades práticas cotidianas dessas pessoas, pois as deficiências são apenas diferenças que nos tornam parte da diversidade humana. Então, a nossa ideia é apresentar de forma bem simples e didática um breve histórico sobre a pessoa com deficiência e seus direitos ao longo da história, a pessoa com deficiência e os direitos humanos, e a Lei de Inclusão Brasileira e os principais temas que envolvem os seus fundamentos e conceitos e os seus impactos em nossas vidas. Bom, bora começar? Na história da humanidade, a deficiência sempre se fez presente, mesmo que de forma omissa, escondida, ignorada, ou seja, de uma forma ou de outra, a deficiência sempre fez parte da história do homem e está presente nas suas concepções, preocupações, seja no sentido de aceitação ou negação. O que nós sabemos a respeito da vida humana na pré-história é muito pouco. Menos ainda se sabe a respeito da existência ou não de pessoas com deficiência nesse período histórico da humanidade. Mas a história nos indica que o abandono era provavelmente a prática mais comum. No Egito Antigo, a pessoa com deficiência era integrada nas suas diferentes classes sociais, como o faraó, nobres, altos funcionários, artesãos. Os papiros contendo ensinamentos morais dessa época ressaltam a necessidade de se respeitar as pessoas com deficiências. Já em Atenas, na Grécia Antiga, os recém-nascidos com alguma deficiência eram colocados em vasilhas de argila e abandonados. E a eliminação e o abandono eram constantes, ou então eles eram atirados de cadeia de montanhas. Já em Esparta, onde o cidadão pertencia ao Estado, os pais eles tinham o dever de apresentar os seus filhos perante os magistrados em praça pública, e as crianças com deficiências eram consideradas subhumanas, e portanto a sua eliminação ou abandono eram atitudes perfeitamente coerentes com os ideais clássicos que serviam de base àquela organização social. Na Roma Antiga, as leis não eram também favoráveis às pessoas que nasciam com deficiência. Aos pais, tanto os nobres como os plebeus, era permitido sacrificar os filhos que nasciam com deformidades físicas e a prática geralmente era por afogamento. Relatos também dão conta de que os pais eles abandonavam seus filhos em cestos às margens dos rios ou em locais sagrados. E aqueles que sobreviviam, eles eram explorados nas cidades para fim de prostituição ou então de entretenimento das pessoas ricas. Com o advento da doutrina cristã, ainda no Império Romano, no século IV, houve uma mudança na forma pela qual as pessoas com deficiência eram vistas e tratadas pela sociedade em geral, e que marcou os séculos seguintes, a Idade Média. Isso por conta dos valores de caridade, humildade, amor ao próximo, valorização e compreensão da pobreza, da simplicidade da vida, que foram apoiados principalmente pela população marginalizada e desfavorecida, dentro da qual estavam aqueles que eram vítimas de doenças crônicas, mentais e pessoas com deficiências. Ao mesmo tempo, a população ignorante que encarava o nascimento de pessoas com deficiência como castigo de Deus, um sinal da ira de Deus, os supersticiosos, viam nelas poderosos poderes especiais de feiticeiros e bruxos. E por essa razão a própria igreja ela substitui a caridade pela rejeição, aqueles que fugiam de um padrão de normalidade, e essas pessoas passavam os seus dias em situações de extrema privação e quase na absoluta marginalidade.
Depois, passou a ser uma prática muito comum na sociedade feudal a segregação das pessoas com deficiência em abrigos e asilos, que começaram a surgir nessa época para as pessoas pobres e idosos. Na Idade Moderna, no período entre os séculos XV e XVIII, marcou a passagem de um período de extrema ignorância para o nascer de novas ideias, porque ocorreu uma inquestionável mudança sociocultural em que as marcas principais foram o reconhecimento do valor humano, o avanço da ciência e a libertação quanto a dogmas e crendices que eram típicas da Idade Média, como a gente viu. E de certa forma, o homem deixou de ser um escravo daqueles poderes naturais ou da ira divina. Então, a partir daí, começa a fortalecer a ideia de que o grupo de pessoas com deficiência não deveria ser relegado apenas à condição de uma parte integrante da massa de pobres e marginalizados. E foram sendo construídos em diferentes países europeus locais de atendimento específico para esse grupo, fora dos tradicionais abrigos e asilos para a população mais pobres e idosos. Principalmente no século XVII e XVIII, houve grande desenvolvimento no atendimento às pessoas com deficiência em hospitais, com assistência especializada, principalmente ortopedia, para os mutilados das guerras que aconteciam e para as pessoas cegas e surdas. Já no século XX, trouxe avanços assim importantes para as pessoas com deficiência, sobretudo em relação às ajudas técnicas ou elementos tecnológicos assistivos. E os instrumentos que já vinham sendo utilizados, eles foram se aperfeiçoando, como a cadeira de rodas, bengalas, sistema de ensino para pessoas surdas e cegas, e dentre outros. Mas todas essas conquistas, desde o período da Idade Moderna até o início do século XX, eles não resultaram diretamente na integração das pessoas com deficiência nos mais diversos âmbitos da sociedade, como nas atividades econômica, política e social. E isso porque a hostilidade, a rejeição, a discriminação continuaram a ser praticadas, e eram socialmente aceitáveis. E nesse ponto você pode estar se perguntando, como se deu a história da pessoa com deficiência no Brasil nesse período? Bom, no período colonial do país, que vai de 1500 a 1815, assim como acontecia no continente europeu, em razão da discriminação, do preconceito e da forte rejeição pela sociedade, prevalecia a mesma visão de exclusão, segregação social das pessoas com deficiência. E os arquivos da história brasileira registram referências variadas, às pessoas com deficiência, como aleijados, enjeitados, mancos, cegos ou surdos mudos. E assim como ocorria no continente europeu, aqui também no Brasil, a pessoa com deficiência ela foi incluída por vários séculos dentro da categoria mais ampla dos mais pobres. E da mesma forma também, ao longo da nossa história, assim como ocorreu nos outros países, a deficiência foi tratada em ambientes hospitalares e assistenciais, e o grau de desconhecimento sobre as deficiências e as suas potencialidades permaneceu elevado na primeira metade do século XX, o que se percebe pelo número considerável de pessoas com deficiência mental que foram tratadas como doentes mentais. E a falta de exames ou diagnósticos mais precisos resultou numa história de vida trágica para milhares de pessoas nesta condição que eram internadas em instituições chamadas hospícios e completamente apartadas do convívio social. E antes da existência das instituições especializadas, as pessoas com deficiência elas tiveram em grande medida sua trajetória de vida definida quase que exclusivamente pelas respectivas famílias, por exemplo, houve uma mudança aqui no Brasil com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos,
em 1854, que marca o momento a partir do qual a questão da deficiência ela deixou de ser responsabilidade única da família e passou a ser também um problema do Estado. Mas não enquanto uma questão geral de política pública, pois o que ocorreu foi a transferência dessa responsabilidade para as instituições privadas e beneficentes, que eram eventualmente também apoiadas pelo Estado. E como as ações, do Estado brasileiro em relação às pessoas com deficiência continuaram a se basear em tratamentos assistencialistas, por um longo período de tempo, esses tratamentos também não se mostravam efetivos no combate, de fato, à discriminação. E como resultado, as pessoas com deficiência no Brasil continuavam sem os seus direitos políticos e civis reconhecidos. Mas e quando essa situação começa a mudar na história? Bom, esse é o tema do nosso próximo vídeo. Muito obrigada por você ficar até aqui. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos. E aproveita e inscreva-se aqui no canal da FEL, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo dessa série sobre os direitos da pessoa com deficiência. Combinado? Até lá!